Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar, mais uma mentoria, na verdade, em grupo, sobre essa pauta e esse tema tão importante que é a pauta das redações, dos essays, fazem parte de um processo de aplicação posterior e hoje a gente trouxe de uma forma muito prática e com exemplos reais textos e formatos e como se escrever uma boa redação em um processo de aplicação posterior. Bem, antes de nós começarmos, né, eu queria primeiro falar para quem ainda não conhece o formato aqui do nosso evento. A gente tem na Daqui para Fora uma análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um primeiro diagnóstico da Daqui para Fora para esse projeto. Basta clicar aqui no QR Code, eu também estou colocando aqui no nosso chat para vocês acessarem durante a, a nossa apresentação. Com poucas informações, a gente consegue traçar o perfil do estudante para esse projeto. Também já trazendo para vocês os próximos eventos que faremos. No dia 17, a gente vai fazer uma entrevista com o Henrique, que está fazendo uma dupla graduação em duas universidades, né, Emory e Georgia Tech, com bolsa. No dia 24, vamos ter uma entrevista com a Luísa Carré, foi estudante daqui para fora, fez o pre-med nos Estados Unidos e hoje é uma aluna de Medical School em uma faculdade de Nova York. Ela vai falar um pouquinho como é fazer medicina, né, no exterior. E no dia 26, vamos falar sobre o nosso test prep, o curso preparatório de SAT dado aqui para fora para os alunos. Então, bastam se inscrever e acessarem os eventos, já estão disponíveis no nosso site. Também nós temos a nossa agenda de atendimentos, onde vocês podem fazer os primeiros contatos, né, com o daqui para fora e fazer um primeiro atendimento por lá. Estou colocando aqui no nosso chat também o link para vocês acessarem e marcarem esse contato, tá? Então, estou colocando aqui no nosso chat e vocês podem acessar e marcarem por lá. E, de novo, a nossa análise de perfil, que é uma forma rápida, simples, melhor forma de primeiro contato, pode aqui para fora, e por aí vocês vão ter uma análise de perfil e uma devolutiva daqui para fora do diagnóstico do estudante para essa jornada e para esse projeto. Então, antes de a gente começar aqui a nossa apresentação, né, eu gosto também de conhecer um pouquinho mais quem está aqui, né, nos assistindo, né, até para a gente conseguir falar especificamente para os alunos e famílias interessadas no assunto. Então, eu estou colocando aqui um pool para vocês preencherem enquanto a gente começa, para a gente entender exatamente que tipo de estudante ou aluno, família, qual escola você estuda, em que ano letivo, né, você está, se você tem interesse em algum país específico. Então, eu estou abrindo agora um pool para poder entender um pouquinho mais que tipo de estudantes e famílias estão nos assistindo. Então, se vocês puderem preencher aqui esse pool rapidamente, é bem rapidinho mesmo. Então, são só quatro informações que a gente precisa e aí a gente consegue começar aqui a nossa apresentação. Então, vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês preencherem e já volto com vocês para a gente já começar a nossa apresentação. Maravilha, já temos aí 2 minutinhos, então quem quiser pode continuar preenchendo e aí a gente já começa agora a nossa apresentação. Bem, como a gente falou, a nossa principal pauta da noite é para falarmos da parte de redação, passo a passo de como escrever boas redações. Então, a gente vai abordar essa pauta principal. Mas antes disso, a gente vai falar também rapidamente sobre quem é daqui para fora, para quem ainda não nos conhece, e também falarmos do processo seletivo, para contextualizar, inclusive, a parte das redações que acontecem, né, no processo de candidatura. Então, vamos lá. Primeiro, para quem ainda não conhece Daqui para Fora, fazer uma rápida introdução do Daqui para Fora para vocês. Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós.
mais de 880 milhões de reais em bolsas. Temos aprovações em todas as Ivy Leagues, aprovações também nas principais faculdades da Europa. A Europa tem sido um lugar bem procurado, né, pelos alunos nos últimos anos. Claro que Estados Unidos também, né, até olhando aqui o pool de vocês, muitos alunos ainda interessados nas faculdades americanas, mas a gente tem notado bastante um aumento de procura em faculdades faculdades europeias, né, na Europa. Nós temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, então é algo que a gente também tem muita experiência pessoal, né, e profissional de orientar na orientação dos nossos alunos. E é daqui para fora é especialista em diversos países e várias faculdades. Aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações dos nossos alunos, aonde eles foram aprovados. Importante da gente frisar que a daqui para fora não tem convênio com nenhuma faculdade em específico ou particular. E quando a gente fala dos resultados mais recentes das últimas turmas da daqui para fora, aqui algumas faculdades top 15, top 30 americanas, né? Já que os Estados Unidos ainda é o país de maior procura aqui dos nossos alunos. Todo ano a gente tem conseguido alunos aprovados nas principais faculdades no exterior. E também algumas principais faculdades do Canadá e da Europa. Ou seja, muito para mostrar, né, que todo ano, todo o ciclo, a gente tem conseguido alunos aprovados nas principais faculdades no exterior. E o grande objetivo daqui para fora é justamente realizar e viabilizar esse projeto para cada aluno e cada família. Afinal de contas, é um projeto que requer planejamento, preparação e conhecimento sobre a área, né? Então, a daqui para fora, com toda essa bagagem, consegue trazer muita segurança e também muita leveza para essa jornada. Então, vamos lá. Antes da gente começar de novo aqui, para quem está chegando agora, estou vendo que tem muita gente entrando agora, o nosso análise de perfil está no nosso chat, o link para vocês acessarem, né? E vocês conseguem fazer esse diagnóstico inicial para daqui para fora, e aí terem um feedback nosso real, né? E diagnóstico do estudante para esse projeto. Então, avalie suas chances, né? Totalmente gratuito, poucas informações, e com isso a gente consegue traçar um panorama e o perfil do estudante nesse projeto, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, queria primeiro falar com vocês sobre o processo seletivo, né? Entender e contextualizar primeiro a parte das redações nesse processo. Primeiramente, quando a gente fala de faculdade no exterior, a gente sabe que o processo de aplicação e de admissão é um processo holístico, ou seja, as faculdades vão avaliar os estudantes não só na parte acadêmica, mas também na parte pessoal. Mas o primeiro filtro, de fato, que as faculdades olham é o filtro acadêmico, que é composto por notas e provas. Notas da escola, histórico escolar desse estudante durante os últimos 4 anos do ensino médio. Algumas faculdades vão priorizar os últimos 3 anos, algumas os últimos 2 anos, mas aqui o importante é do estudante entender que as suas notas, a sua média e como você se dedicou na sua escola é um ponto fundamental para esse projeto. Além disso, a parte das provas, que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática, as provas específicas dos países, das universidades, aqui, principalmente na Europa. Na Europa existe realmente uma variação de faculdades, né, e processos seletivos, então a gente consegue entender com que tipo de faculdade o estudante vai aplicar e qual curso ou área aquele aluno vai aplicar, se vai existir ou não alguma prova específica a ser realizada. Além disso, as provas de proficiência do idioma, que obviamente basicamente o inglês, né? Com exceção de algumas faculdades na Espanha, que alguns alunos também precisam fazer a prova de proficiência em espanhol. O Enem, que também vai ser uma exigência no processo da Europa e do Canadá, para quem tem currículo brasileiro. E partindo para a parte pessoal, as cartas de recomendação de 2 professores e coordenador, as atividades extracurriculares, tudo que o estudante fez e se desenvolveu ao longo do ensino médio também vai ser considerado, e as redações, que são as redações de apresentação, o currículo desse estudante, que também é avaliado, né? E é nessa parte justamente que a gente vai falar bastante hoje. A gente trouxe aqui alguns exemplos reais, concretos, de redações dos nossos alunos, tá?
Além da parte, né, pessoal, algumas faculdades podem também fazer entrevistas online com representantes da faculdade, e também a parte de portfólio artístico para a turma que tem interesse na área artística, vai precisar também construir um portfólio artístico, tá? Então, é um ponto que, se o aluno se candidatar para um curso como cinema, teatro, moda, artes plásticas, design, esse aluno vai precisar construir esse portfólio artístico, e nesse ponto, inclusive, nada aqui para fora, nós temos um departamento de arte que trabalha com esses alunos também. Né? Bem, antes de a gente falar sobre né, as redações e a pauta ali que vocês viram na questão pessoal, né, de avaliação, é importante vocês entenderem, né, como que essas redações vão ser avaliadas em uma admissão em uma faculdade no exterior. Tá? Como a gente falou, a parte acadêmica é a primeira parte que as faculdades avaliam. Ou seja, primeiro a faculdade está interessada em entender, em saber se esse estudante vai cumprir as exigências necessárias acadêmicas, que é a composição, basicamente, de notas e provas. Ou seja, a faculdade quer se certificar que você vai ser um caso de sucesso academicamente. Ela está preocupada em entender se você tem o conteúdo acadêmico necessário para realmente dar conta, né, da exigência que a faculdade vai ter. Então, as faculdades elas usam primeiro esse filtro na avaliação de notas da escola com as provas de exigência. Depois que você passa por esse primeiro filtro, então, que a gente trouxe um exemplo, né, de uma faculdade que aqui é uma faculdade bem fictícia, né? Botando aqui como exemplo, uma faculdade que recebeu 24 mil applications, inicialmente ela vai avaliar essa parte acadêmica. Se o estudante cumpre esses requerimentos, esse aluno passa para o segundo filtro, que é um filtro pessoal, né? Que é justamente a composição daqueles fatores de atividades, cartas de recomendação, redação, entrevistas. Então, se você chega nessa fase, é porque você cumpriu as exigências acadêmicas e você está sendo avaliado nesses quesitos pessoais, incluindo as redações que a gente já vai falar. Passado esse filtro pessoal, aí você passa para um terceiro filtro, que é o que eles chamam de comitê de análise final. Cada faculdade tem vários comitês na admissão, então cada comitê vai admitir alguns alunos, e entre esses comitês, essas faculdades vão discutir os alunos que esses comitês aprovaram, e aí vão avaliar, dentre eles, quais são os alunos que realmente vão ser aceitos. Então, é um trabalho muito em conjunto feito no departamento de admissão das universidades, mas olhando essas camadas de avaliação. Ou seja, quando você passa do filtro acadêmico, aí sim o quesito das redações vão ser avaliadas. E a gente vai entrar especificamente nessa pauta, né, nesse ponto de como que elas funcionam, né, e qual o papel das redações no processo seletivo. Primeiramente, né, o que elas são? São textos em caráter muito pessoal, reflexivo, e muitos desses textos, muitas das redações também vão ser obrigatórias para quem vai aplicar para bolsas acadêmicas. Tá? Ou seja, você vê aqui já que a estrutura é completamente diferente das redações, por exemplo, do Enem, né? Que muitos alunos estão acostumados, estão se preparando. Então, é um outro tipo de texto, muito pessoal. A gente vai falar bastante sobre isso. Em termos de estrutura, né, o número de palavras pode variar bastante, depende de cada faculdade, cada curso ou área que você vai se candidatar. Esses textos podem variar de 200 a 650 palavras. Tá? A gente vai falar bastante sobre estrutura também hoje. Então, por que elas importam? Né? Primeiro, né, vamos falar um pouquinho do conceito, né, das redações. Então, as faculdades elas fazem essas redações para justamente conhecer o estudante no âmbito pessoal, para além da parte acadêmica. Ou seja, se a faculdade já avaliou você academicamente, ela depois quer entender quem você é, além da parte acadêmica. Quais são suas motivações, seus interesses, suas ambições, experiências que você teve marcantes, quais são os seus valores de vida, qualidades, seus planos e aspirações para o futuro. O que você pode acrescentar na comunidade? Como que você se expressa? Como é que você se coloca? Como é que você se apresenta para a universidade? Isso diz bastante, né, quem você é. E também, obviamente, as redações vão estruturar muito o seu nível de inglês. Né? Então,
A parte do inglês, obviamente, né, é contextualizado para quem é um estudante internacional, né? Então, se você vai se candidatar e trabalhando quando é para fora, inclusive, você vai ter um mentor de redação junto com você, trabalhando dos textos, mas é claro, a gente vai sempre trabalhando e ajustando de acordo com o perfil de cada aluno, né? De forma alguma, a gente vai trabalhar na autoria, né, do texto, mas sim no desenvolvimento e tentando tirar sempre o melhor de cada estudante nesses textos de apresentação. Vamos falar agora da parte, né, prática. Quais são os tipos de essays? Primeiro, né, quando a gente fala de faculdade nos Estados Unidos, processo das redações nos Estados Unidos e Canadá, existe o essay do que eles chamam de Common App, né? É o principal texto. A gente trouxe aqui os temas, são 7 temas dentro do Common App, e o estudante tem que escolher um desses temas para desenvolver. Então, isso é muito comum para as faculdades dos Estados Unidos e Canadá. Existe também o Personal Statement, né? Ou Motivational Letter, que eles chamam bastante, né, na Europa. Então, cada país funciona de uma forma. Então, você precisa também trabalhar nesses textos. E além dos textos que esses são os pessoais, os textos base, vão existir também os textos específicos, que eles chamam de supplemental essays, que muitas vezes vão estar relacionados ao seu curso de interesse, às atividades extracurriculares que você fez, o porquê você está se candidatando para aquela universidade, e alguns textos também têm o que eles chamam de short answers. Tá? Então, aqui só para vocês conhecerem de uma forma inicial a estrutura. Né? E como é que é, primeiro, né, a principal redação, que é a redação do Common App, né? É uma redação, como a gente falou, pessoal, escrita em primeira pessoa, e o que todos os admission officers falam, né, e ouvindo palestras, precisa ser deeply personal. Então, não adianta ser só personal, tem que ser deeply personal. Ou seja, quase que aqui um trabalho de autoconhecimento e quase terapêutico, de você realmente conseguir se colocar no papel, né, na escrita, quem você é. Essa redação do Common App tem até 650, o máximo de 650 palavras, o mínimo recomendado são 500 palavras. E, em termos básicos, a gente sempre recomenda de que o início dessa redação seja muito cativante, chame a atenção de quem está lendo, porque se for algo que já não chama muita atenção no início, não vai existir um desejo de continuar lendo. E o final surpreendente, se possível, né? Ou seja, é uma história mesmo, né? Que você precisa contar para alguém que está lendo ali a sua história de vida. A forma é tão importante quanto o conteúdo, né? Então é importante, de novo, se colocar na posição de original, pessoal, mas é importante, né, não ficar muito atento, né, ou só focado na parte da forma, né, e da estrutura. Às vezes a gente vê muitos alunos brasileiros preocupados com essa questão da estrutura da redação, até porque, fazendo uma comparação, né, com as redações aqui do Enem, dos vestibulares do Brasil, elas são muito técnicas, né? Então, realmente, o aluno tem, geralmente, essa tendência, para quem está se preparando os vestibulares do Brasil, tem essa tendência de olhar muito a parte técnica de escrita. Aqui não, aqui realmente a gente tem que quase que tirar toda essa estrutura, né, de redação do estudante e deixar que o aluno realmente seja mais livre na escrita, porque realmente tem que ser deeply, deeply personal, tá? Então, eu trouxe aqui os 7 temas, né, que foram do último ciclo, né, que aconteceram no Common App, do último ciclo de 24 para 25. Os temas agora de 25 para 26 vão abrir oficialmente em agosto. Na nossa experiência nos últimos anos, pouquíssimas mudanças, quase que nenhuma. Então, nos últimos anos, né, de ciclo para ciclo. Então, a tendência é que praticamente quase que todos esses temas permaneçam. Se tiver alguma mudança, deve ser bem pouca, tá? Então vamos lá, né, com cuidado, né, e olhando cada um desses temas. Primeiro, né, o primeiro tema, e isso são 7 temas, e o aluno precisa escolher um desses temas para escolher, completamente livre. O primeiro tema é: alguns estudantes têm uma origem, identidade, interesse ou talento tão importante que acredito que a sua aplicação ficaria incompleta sem ele. Se esse for o seu caso, compartilhe sua história. Então, você já vê aqui que é um tema bem pessoal.
O outro tema, as lições que tiramos dos desafios que enfrentamos podem ser fundamentais para o sucesso futuro. Relembre uma ocasião em que você enfrentou um desafio, revés ou fracasso. Como isso o afetou e o que você aprendeu com essa experiência. Então, aqui também é um tema bem importante, né? Desafios na vida, né? Para quem é adolescente, quem está aí com 16, 17 anos, provavelmente já passou por alguns desses desafios, né? O terceiro tema é: reflita sobre uma vez que você questionou ou desafiou uma crença ou ideia. O que motivou seu pensamento? Qual foi o resultado? Então, outro tema. O quarto tema: reflita sobre algo que alguém fez por você e que o fez sentir-se feliz ou grato de uma forma surpreendente. Como essa gratidão o afetou ou motivou? Então, aqui também é um outro tema. O quinto tema: discuta uma conquista, evento ou percepção que desencadeou um período de crescimento pessoal e uma nova compreensão de si mesmo ou dos outros. O sexto tema: descreva um assunto, ideia ou conceito que o cativa a ponto de fazê-lo perder a noção do tempo. Por que ele o fascina? Para onde ou para quem você recorre quando quer aprender mais sobre isso? E o último tema: escreva um ensaio sobre qualquer tema de sua escolha. Pode ser um que você já tenha escrito, que responda a um tema diferente, ou um de sua própria criação. Então, aqui você vê que é um tema bem livre. Ou seja, vocês veem aqui que são temas bem pessoais. Eu até brinco com os meus alunos e famílias que muitas vezes esses temas aqui, muitos adultos nunca pararam para pensar e refletir sobre esses temas. É um outro ponto também que a gente conversa bastante com os nossos alunos, inclusive alunos que a gente faz entrevistas depois falam muito do quanto isso foi importante para o autoconhecimento, conseguir colocar isso no papel, porque isso instiga muito, né, da personalidade do estudante naquele momento de vida. Então, são textos realmente que vão refletir muito quem você é. Tá? Então, esses são os 7 temas que aconteceram no Common App, que é a principal plataforma de aplicação para muitas faculdades, Estados Unidos, Canadá, algumas europeias já estão começando a entrar por lá também. E aí o aluno, que é o tema base do Common App, vai precisar escolher um desses 7 temas e colocar por lá. Tá? E aí a gente trouxe um exemplo, afinal de contas, fazer esse passo a passo precisa também ter um exemplo prático, né, de como escrever uma redação, né, um Common App, né? Então, aqui a gente pegou um trecho, né, de uma redação de um estudante nosso, que o título era Trembling Hands, né? E aí o título era The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you and what did you learn from the experience? Esse tema aqui, como vocês podem ver, é o tema 2, né, do ciclo de 24 para 25, só que em inglês. E aí vamos falar um pouco dessa redação aqui. É um exemplo real de uma estudante nossa. Ela começa assim: I would hardly ever notice, but everyone else did. Many times they would ask if I was okay, if I was stressed about something, or if I had Parkinson's or some other serious disease. To be honest, I never had an answer to these questions, but nonetheless, my hands would shake at some obvious or the most random times. My first memory of it goes back to when I first got into the International School of Curitiba. I was at a new school, a new moment in my life for me, and I was just 5 years old. As you probably guessed, I wasn't exactly feeling comfortable. Having skipped kindergarten, at least I had that going on for me. I struggled to make new friends and I struggled to make friends as everyone else as a year old, and I was incredibly shy. With time, I found a solution for my overreacting problems, both the shyness and the hands. I overcame my early shyness and adapted, becoming much more sociable, louder even. Looking back, it feels as though I did so people would ignore the hands. It's easier to not look at the hands if you're focusing on my laughter, on whatever I was saying, or whoever I was bouncing the conversation towards. Talking more and about me to showcase my interest, I was always
I always liked history and government, for example. And although my hands shook during the class debates, I was able to show vigor, interest, and excitement in whatever we were discussing. And it all came back to the hands because without them shaking, I would never understand how truly show what I liked. They are what guided me towards trying MUN for the first time. And after many years of through debating and learning, they are what led me to become a teacher at my school's MUN club, educating both middle and high schoolers on how to convey their ideas effectively, even they were also shaking. To these days, my hands are still tremble, not at an intensity or frequency of my earlier days, but it's still there. Most of all, it's a symbol of the lessons I gained from this obstacle, how to feel happy with myself, how to communicate effectively, and how to make others feel comfortable and how to be comfortable. Então, é uma super redação, você vê que no começo tem já uma frase introdutória, né, de alto impacto, você está interessado em saber um pouco mais, né, sobre essas mãos que estão tremendo, então é um exemplo, acho que traduz um pouco do que a gente falou agora de personal, deeply personal, né? E aí vamos falar um pouco dos essays específicos, né? Alguns dos temas principais. Gap statement é quando o estudante descreve as atividades que fez depois do ensino médio, até o início da faculdade, ou o que pretende fazer naquele período. Se o estudante mudou de escola, isso também é uma pauta que pode ser desenvolvida, né, nas descrições. Why school, muito comum, é um tema bem recorrente, por que você está se candidatando para aquela universidade. E o why major, ou área de interesse, né? As razões que você escolheu aquele curso ou área na faculdade, e também falar sobre as atividades extracurriculares e projetos que você se envolveu. Então, é um outro ponto que é bem comum dos alunos abordarem nas redações específicas. Então, esses são os essays específicos, como a gente falou. E aqui alguns dos temas supplemental essays, né? Só para trazer na prática alguns deles, né? Ou seja, temas de faculdades especificamente, não é dentro da plataforma principal do Common App, é realmente do tema. Por exemplo, a Universidade de Califórnia, né? What would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time? Né? 350 palavras. Brown University aqui, um outro exemplo. Brown students can deeply know, Brown students care deeply about their work and their world around them. Students find contentment, satisfaction, and meaning in the daily interactions and major discoveries, whether big or small, mundane or spectacular. Tell us about something that brings you joy, né? 200 a 250 palavras. E aqui é um outro tema também que é muito legal, de Chicago, por exemplo. Chicago geralmente é uma faculdade conhecida pelos temas mais mirabolantes, né? E um pouquinho mais fora da caixa, né? O tema da Chicago em um ano foi What if the moon were made of cheese and Neptune made of soap? Pick a celestial object, reimagine its material composition, and explore the implications. Feel free to explore the realms of physics, philosophy, fantasy. The sky is the limit. De 1 a 2 páginas. Você vê aqui que é uma redação completamente fora de qualquer tema acadêmico, pessoal, né? Realmente é para trazer aí até a criatividade do estudante, né? E aí um outro último tema aqui, de Stanford, né, também, que é bem interessante, é um short answer, são só 50 palavras que você pode usar para responder a seguinte pergunta. What historical moment or event do you wish you could have witnessed? Ou seja, qual momento histórico ou evento você gostaria de ter presenciado, né? Então, esse também é um tema bem, bem interessante. E aí vamos falar o que torna um texto forte, né? Primeiro, prática, consistência, dedicação. Writing is rewriting. Os grandes
escritores sempre falam isso, né? Escrever e reescrever aquilo que você fez, trazer exemplos e reflexões de amadurecimento, identidade, aprendizados, mostrar realmente quem você é, ter muita autenticidade, escrever aquilo que importa pessoalmente para você. Então, isso eu acho que é um trabalho muito importante de autoconhecimento que o estudante faz aqui, de abordar temas que realmente têm a ver com a sua personalidade, mostrar também vulnerabilidade, nuances, permitir ser humano, responder às perguntas. Isso é, por mais óbvio que seja, muitos alunos acabam falando sobre outras coisas, começam um texto ali, começando a responder, mas no final das contas falam de um outro assunto que não está respondendo aquela pergunta inicial. Então, sempre releia o título, né, e a pergunta que está sendo feita na redação e veja realmente se você está respondendo aquilo. E aí um equilíbrio entre show e tell, que é o que a gente já vai falar, né? Ah, então vamos lá, o que que é essa parte, né, de showing e telling, né, dentro de um texto, né? Não necessariamente um é melhor do que o outro, né? Você tem que só tell, né, e descrever fatos, ou show, demonstrar habilidade na escrita, mas é um equilíbrio dos dois, né? A questão aqui é tentar priorizar, né, o show, principalmente nas partes mais centrais do texto, tá? Então, uma coisa e outra, sempre pensar nesse equilíbrio dos dois mundos, tá? O tell nada mais é do que uma declaração, né? Uma ação, uma emoção, uma coisa que é óbvia, clara e objetiva, né? Já o show, ele invoca o leitor a você criar uma imagem, né? Uma imagem mental, uma cena, uma emoção, um cenário, um lugar. Você mostra e cria alguma coisa para a pessoa que está lendo realmente imaginar, criar da forma que quiser, mas dentro daqueles pontos e das nuances que você está colocando, né? Então, já falar um pouquinho dessas diferenças, né? Então, o tell, novamente, né, ele traz informações de maneira explícita do que aconteceu, o leitor recebe fatos, dados, e não, nada mais do que isso. E o show é quando você comunica ideias, né, sutis, permitem que realmente o enredo, por meio de ações, pensamentos e sentidos e sentimentos, estejam ali presentes também, né? Então, aqui eu trouxe dois exemplos, por exemplo, falando do mesmo tema, só que de formas diferentes. No show, um trecho de um texto de um aluno nosso. On the shelf in my bedroom is a first place soccer medal and a first place chess trophy. Above my bed is a framed photo of me winning Junior Chef of the Year. Before you ask me to play cards, you should have a full wallet. I will not stop until my opponent looks at me in the eyes and admits you win, you won, né? Então aqui você vê que alguém está descrevendo, né? Descreveu vários cenários, várias cenas, e está falando a mesma coisa do que no tell. Winning is important to me. It does not matter to me what I do as long as I win. Você vê que são duas formas completamente diferentes de trazer uma característica daquele estudante, né? A questão de vencer para um, né, é importante, mas como é que você aborda isso em duas formas bem, bem diferentes? Então, a ideia é você ter um equilíbrio dos dois durante a sua escrita, né? E aí vamos colocar isso em prática, né, em termos de tell e show, né? Ah, então, um exemplo aqui. Imagine se, né, nesse momento? O que você faria? Quais seriam as suas ações, né? A, a pergunta para si mesmo, como alguém de fora pode notar que sou sensível, engraçado ou estava nervoso? Aqui um exemplo do tell. John was sad to see his girlfriend leave. I love to keep an eye out for people's potential hidden tattoos. E aí, como é que você cria isso em ações ou outra forma de colocar, né? A mesma coisa que você fala que John was sad to see his girlfriend leave. No show, você pode falar John whipped down his tears as he watched his girlfriend board the plane. Então, aqui você traz uma cena, né? Um momento específico
E aí são duas formas de falar, mas aqui o show você está colocando muito mais um cenário e está deixando a pessoa criar também uma cena própria, né? E aí o outro exemplo, né? I love to keep an eye out for people's potential and hidden tattoos, né? E aí no show, a Starbucks barista hands me my drink with a hand adored by a small music note. The girl sitting next to me on the subway rolls up her sleeve, and I see a permanent flower bracelet. Every day, I'm a scavenger hunt to find people with this kind of permanent art. I'm intrigued by the quotes, dates, symbols, and abstract shapes I see on people that I interact with daily. Então você vê que são dois assuntos, um falando, né, que né, vê a tatuagem ali e a potencial das pessoas pela tatuagem, e aqui você vê que está trazendo um outro cenário, né? Então a pergunta é sempre assim, o que que a pessoa pode notar que você é sensível, que você está notando certos pontos, o porquê que você está fazendo aquilo, e criar uma cena, literalmente, para aquilo, né? E aí, como utilizar essa técnica, né, de escrita, a show, don't tell. A escrita permite, né, que o leitor possa conhecer a partir de uma experiência de vida, evocar imagens, emoções, percepções sensoriais, memórias, e outros elementos, né, que você possa tentar colocar em palavras para quem está lendo, né, e demonstra maturidade por meio da escrita, né. Ah, Show Don't Tell writing gives the reader a job that goes far beyond simply understand or agree. Então, quando você coloca a sua escrita mais no contexto, e principalmente na parte central do seu texto, na parte do show, você consegue engajar realmente e colocar quem lê o seu texto junto com você, né? Tentar trazer de uma forma bem sensorial toda a sua parte de texto. E aqui a regra, né, dos 5 sentidos, que é justamente o que a gente estava colocando agora, né? Pensar nessa cena nesses 5 sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão, né? Então, uma forma técnica de escrita imersiva, né? A quais os personagens são detalhados, né? No detalhe, né? Com ações sensoriais. Você descreve uma cena com objetos, com um cheiro específico e com isso você consegue envolver o leitor também, né? Tira essa barreira de quem está lendo o seu texto ser algo que está só descrevendo algo. Mas aqui, quando você traz essa regra dos 5 sentidos, se a sua cena, se o seu texto está trazendo os 5 sentidos em algum momento, você envolve muito mais o seu leitor também. E aí, de novo, quem lê a sua aplicação vai estar muito interessado mais em você, né? E aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Nessa parte do sensorial. No telling, né? Spending the day at the beach was fun and nostalgic. E aí, como é que você, usando essa parte sensorial, você consegue colocar esse mesmo descritivo de uma outra forma, usando essa parte sensorial, né? Primeiro, o que você viu na praia, ouvindo, o que você ouviu na praia, o cheiro que você sentiu, o que você degustou na praia, o que você tocou ou sentiu na praia. E aí aqui um outro tema, um outro texto que fala exatamente a mesma coisa, mas trazendo essa parte toda sensorial no show. I remember sitting on my old chair with the waves crashing inches away. I had barely gotten out of the water, but I could already recognize the freshly grilled shrimp and cheese on a stick my cousins were eating. Então você vê aqui que é a mesma descrição, né? Falando que passar um dia na praia é legal e nostalgic, e aí, de uma outra forma, você vê que você consegue criar uma outra cena usando essa técnica do sensorial, né? E algumas dicas aqui importantes para quem está escrevendo os textos. Primeiro, evite clichês. Ninguém gosta. Ser bonzinho ou perfeito demais também. Né? Os admission officers sabem que você é um estudante, uma estudante adolescente com 16, 17, 18 anos. Então, não é para ser perfeito jamais. Escrever algo que não seja você. Criar uma história que não seja verídica. Isso pega muito mal.
os admissiófilos têm muita experiência em saber que aquilo não faz sentido, que aquilo ali não está cheirando bem. Evitar temas polêmicos também, e ser generalista, o teórico, o morno, né? Tem que tentar realmente trazer algo a mais e surpreender, né? E aí, olhando para algum exemplo, né? Algumas outras estruturas para vocês considerarem também. Primeira fase de abertura, interessante, né? Não precisa ser algo que esteja pronto logo na primeira versão, mas uma coisa que chame atenção. Mostrar durante o desenvolvimento do texto vulnerabilidade, crescimento. O tema tem ups and downs, né? O autor consegue descrever uma cena, uma coisa que vai acontecer, depois tem um desfecho, alguma coisa que vai acontecer novamente, a reflexão e qualidades sobre aquela dificuldade. Colocar também, né, os valores, skills, né, pontos fortes, o que você aprendeu interessante, né, sobre a autora, o que possui de pontos fortes, o que é importante para você, você conseguiu traduzir no seu texto aquilo que é importante. E personalização, né? O texto tem detalhes, né, que tornam a história única, né? Então, ter isso sempre em mente. E esses ups and downs também são importantes de vocês considerarem, né? E olhando aqui um exemplo, né, prático também de um texto de uma estudante nossa. Esse foi o tema 1 do Common App, né, que uma estudante decidiu fazer, e aqui a gente, inclusive, sublinhou o que seria, né, a abertura, a personalização, os valores, vulnerabilidade, crescimento e pontos positivos nesse texto. Então, o tema 1, relembrando vocês, some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful that they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Né? Então, o texto dessa estudante começou dessa forma. A abertura foi: Words are great. You can understand the world through them. Cultures, history, and fictional realities. Então, essa era uma abertura, né? E aí depois começa o desenvolvimento do texto. I learned to read as I flipped through the pages of a comic book, creating my own stories until I finally decoded the speech bubbles. My story with words then continued with the help of my grandfather, a poet. He introduced me to Brazilian classics, reading me to brilliant talents of Monteiro Lobato, tales of Monteiro Lobato. Most importantly, through Grandpa's own work, I got to see my family in a way no other means could ever allow as I dove into these beautiful verses above my mother's hometown, where I would spend so many vacations learning about our roots. Words have shown me the world, but does the world know me that well too? The same words that counted on to teach me everything I knew slipped right out of my head whenever I tried to express myself or tell people how much I care for them. Whenever it was time to show a loved one just how much I appreciate them, I couldn't find the right words and had to resort to inventive ways. In no time, cooking became my means of communication. While my sisters wrote Mother's Day letters, I prepared Mother's Day breakfast. It was my grandpa's writing that I first learned about my family's culinary tradition. Take some time out of my day to cook someone a dish they enjoy is invaluable and a great way to, without uttering a word, show them they're loved. I take great pleasure in serving my dad his feijoada after a hard day of work or gifting my friends comfort food when they break up with their boyfriends. In sum, although words are my go-to means for studying, relaxing, and having fun, I can demonstrate my affection better through through acts of kindness. In getting to know myself and my family roots, I learned my own way to let people know I care for them with a hug, a dish, a crockett gift, a prayer, or a smile. Então, aqui você vê todos os pontos de partes importantes de textos estão sendo mencionados nesse texto aqui, exemplo para vocês. Então, espero que sirva aí como uma inspiração. E aí, para a gente fechar, né, a estrutura de narrativa em 3 atos, como a gente falou, nesse movimento, né, nessa dinâmica que o texto precisa ter também
no começo, num ápice e num desfecho final, né? Então, as partes importantes, né? Mundo comum, quem é você no início da história, né? Contraste, protagonista, onde é que você quer chegar no final. Então, você vê ali na parte introdutória, já diz um pouquinho. Incidente, né? Qual evento esse protagonista está no mundo, como é que você coloca essa história em movimento, complicações, progressos, desafios, obstáculos, testes, colocar um movimento dentro dessa história. E o clímax, né, onde você entra numa tensão dramática, né, ou um ápice final, e um desfecho que é a transformação completa daquilo que começou e aquilo que se transformou. Então, integrar esses aprendizados, né, com aquilo que foi criado, o ápice de, né, desenvolvimento para aquilo que realmente se tornou. Então, essa narrativa também de movimento é uma técnica bem interessante, né? E aí, trazendo aqui, né, esse último exemplo, mesma coisa, né, o tema 1, que foi escolhido por essa estudante, e como é que isso foi colocado nesses 3 atos, tá? Então, o título era Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful that they believe the application will be incomplete without it. If this sounds like you, please share your story. Então, aqui esse aluno criou essa técnica de narrativa com esses 3 movimentos, ato 1, ato 2 e o ato 3, né? Vou ler aqui para vocês esse formato de escrita, essa forma de escrita. Ato 1, né? As I placed the last brushstroke on the canvas, my grandmother, Elaine, had handed me a tiny, long-haired brush, soaked in black ink so my 6-year-old self could sign my nickname on it. Proudly, I took a step back and looked at my masterpiece, a portrait of a sleepy pink Care Bear with a star on her belly. Although I didn't know it then, that day became one of my core memories. I like to think of core memories like the ones in Pixar Inside Out. Memories so significant that they are kept in a special place in your mind and are responsible for creating islands of personality. These islands represent interests and values that combine form and personality. For a long time, the art island was what drove me until. O texto continua, mas aqui é só para a gente quebrar para o ato 2. Until an engine sound could be heard from afar, getting louder with each second. From the left, 3 upside-down airplanes made their entrance, while another aircraft flew across from the right. A 10-year-old me stared speechless at the famous Brazilian Smoke Squadron, a military group of pilots that performed air shows around the country, just like the American Thunderbirds. While watching the show, I knew something inside was sparkling. A new island of personality was being raised, the science island. For many years, these 2 sides of me, the arts island and the science island, never overlapped. And I thought it would eventually have to choose between them. Agora a gente vai chegar no clímax, né, da história, a gente continua. But then another core memory was created. As a roller coaster train slowed down, I glanced at the 7 dwarfs and wondered how the animatronics of the characters were developed. That was when it hit me. They had to be designed and built by both artists and engineers. My mom later confirmed my hypothesis, explaining that the Disney parks were built by Imagineers, engineers who bring together art and engineering. There, a bridge was creating, connecting my art island to the science one. E aí o desfecho, a última parte da redação. Suddenly, it became clear that I didn't have to separate these 2 parts of me. I started seeing the connection of science and art all around me. In the architecture of buildings, the design of automobiles, movies, special effects. I learned that fussing these 2 interested enriched me. As I head to this new chapter of my life, I look back fondly to the memories that I have shaped me, understanding my many sides as a complementary help me embrace my multiple characteristics, knowing that combining them can bring out the best in me.
I cherish my curious mind and perseverance, not only when performing a scientific experiment or creating a new drawing, but in every challenge life brings me. Então, acho que aqui é um texto que traz muito esse formato de escrita, dessa forma, né, de narrativa, né, com os três atos, ato 1, ato 2, clímax e o desfecho final. E a gente já está fechando aqui, né, os últimos pontos, os principais erros, né, a gente trouxe também para frisar isso para vocês, dado aí pelos nossos mentores de redação. Os principais erros que os alunos cometem: primeiro, textos demasiadamente descritivos, monótonos, sem reflexão pessoal, muito autoelogiosos. Project statement, ao invés de personal statement, isso aqui é algo muito comum, né? Os mentores de redação sabem, muitas vezes estão trabalhando com alunos que fizeram vários projetos, atividades extracurriculares fantásticas, e as redações só estão descrevendo aquilo ali, e o seu papel, o que você fez, e não é para isso. A redação ela tem que contar algo além do que já está descrito, incluir detalhes desnecessários, né, sobre outra história. O melhor personal, esse aqui é um ponto muito importante. O melhor personal essay não é sobre o seu principal feito, projeto ou realização, é aquele que melhor fala quem você é, né? E um outro erro que é, né, bem básico, mas é impressionante como ainda acontece, é o aluno acabar não respondendo a pergunta inicial do prompt, né? E aí, o último ponto aqui, o nosso trabalho, né, para frisar para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora pode começar o trabalho a partir da preparação nono, décimo primeiro ano. Essa fase toda de redação que a gente falou hoje acontece no final do 11º e ao longo do 12º ano, com um mentor de redação especificamente. A gente tem um departamento de textos que trabalha com os nossos alunos. Então, a gente começa a trabalhar no primeiro semestre da candidatura com um mentor de redação no nosso Writing Program. É um curso preparatório que nós criamos na Daqui para Fora, para justamente ter uma base pronta dos nossos textos. Então, o aluno já começa com o mentor de redação nos temas do Common App, nos temas recorrentes, já começar a entender esse tipo de escrita. E no segundo semestre, depois que o aluno já definiu as faculdades que vai se candidatar, aí o mentor de redação vai fazer o levantamento de cada tema de cada universidade. Aí é trabalhar especificamente para cada um desses textos. Então a gente tem que ajustar, obviamente, né, a linguagem, né, e como que você vai abordar cada texto para cada faculdade, porque afinal de contas as próprias faculdades também têm as suas personalidades, tem a forma, né, que ela quer ver um texto, ou o que ela enaltece mais ou menos do que a outra. Então os mentores de redação têm essa expertise e know-how para direcionar o estudante para cada tema de cada texto de cada faculdade. E aí, para a gente fechar aqui novamente o nosso chat, né, o nosso atendimento, se você tiver alguma dúvida específica de redação, quiser marcar um papo com a gente, entender como é que seria esse trabalho de redação, pode marcar na nossa agenda online, está no nosso chat aqui, análise de perfil, né, a melhor forma de primeiro contato com a Daqui para Fora, a gente consegue fazer esse diagnóstico para vocês. E aqui, finalizando o nosso contato, WhatsApp, e-mail, para quem está aí no terceiro ano se candidatando para 26, o momento é agora. A gente já está trabalhando com a nossa turma de 26 a todo vapor, então se você está pensando em entrar nessa jornada também, conta conosco. A gente consegue ajudar muito em todos os sentidos, em todas as esferas do processo. Então, conta com a Daqui para Fora nessa jornada. Para você que está novinho, né, no primeiro, a segundo ano do ensino médio, ou até nono, o trabalho também já pode começar com antecedência, fazer o trabalho com calma, desenvolver projetos, atividades, falar sobre esse tema de redação também com antecedência no 11º ano, né, segundo ano do ensino médio. Tá? Eu vou abrir aqui para perguntas, não sei se alguém tem ainda perguntas, dúvidas, né? Como a gente abordou aqui, foi mais ou menos né, uma aula aqui, uma mentoria realmente em grupo aqui com vocês, trazendo esses exemplos, né? E lendo algumas redações, né, de uma forma bem prática. O Q&A está aberto, né? O chat também. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Então, ótimo. Bem, queria agradecer então a presença de todos e todas aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido um pouquinho desse universo das redações.
e saiam daqui com uma informação um pouquinho a mais e contem conosco o que vocês precisarem nessa jornada. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.